vou trazer para vocês duas possibilidades, duas ações que as famílias podem fazer para ajudar as crianças a ter um novo olhar, um olhar mais positivo para a pandemia, e não só o negativo. Primeiro, vamos contar uma história. Né? Imagine que a família vai ter um momento lá de contar a história, eles vão se reunir e, né, o pai, a mãe, quem for conduzir lá aquele momento, começa contando uma história. Só existia um reino encantado, que tinha muitas pessoas. Um dia começou a acontecer algo muito sério nesse reino. Surgiu um vírus, ninguém sabia de onde ele veio. Isso fez que acontecessem muitas coisas ruins. E ele chamou aquele período, aquele vírus, aquele momento que aquele vírus estava nas pessoas, de pandemia. Então, aquele povo daquele reino viveu muitas coisas desagradáveis, mas também teve muitas coisas engraçadas. Aqui, vocês vão trazer, então, essa história para os personagens da sua casa. Então, da agora para frente, filhos ou crianças, né, o contato que você estiver tendo com a criança, nós vamos, então, recontar essa história. Todos nós vamos participar dessa história. Então, todos os membros da família entram na história. Até o passarinho, o cachorrinho, né, que faz parte daquele contexto familiar, entra na história. E aí, eles voltam a contar, né, contar a história. Então, hoje nós vamos recontar. E vai inserindo aqueles personagens na história. Então, o nosso reino, nós estamos nesse reino encantado, e aconteceu essa coisa que chama pandemia. E aí, com isso, vai construindo para a criança como que vai ser resolvido isso. E aí as crianças vão conversando. Ah, vai vir um alienígena que vai matar esse vírus. Ah, o meu cachorro vai conseguir matar esse vírus. Então, de maneira lúdica, de maneira de brincadeira mesmo, nós vamos fazendo a criança a entender um olhar mais positivo, mais lúdico para esse momento. E até desenvolvendo nas crianças que elas também podem pensar maneiras de resolver aquele problema daquele reino encantado. Então, o pai, né, vai continuar narrando e vai contando as coisas. E no encerramento, pede para os filhos imaginar quais coisas boas que pode ter acontecido nesse reino encantado que resolveu o problema daquela pandemia que eles estavam vivendo. Aqui, explorem a criatividade, explorem a imaginação, tragam as soluções deles para aquele problema de maneira lúdica, e nós vamos ajudando os nossos filhos a pensar de maneira mais leve, mais descontraída, para o que ocorreu em 2020 nessa pandemia. Essa foi uma primeira ação, contar uma história, um reino encantado, envolver a família, os personagens da família, o que o passarinho fez com aquele vírus, o que o cachorro fez, e o que poderia ser resolvido, que coisas boas que aconteceu. E aí nós vamos, então, construindo aí um ressignificar para este momento junto com as crianças. Bacana? Fantástico. Outra sugestão? Gostando, legal. É assim, tá vendo? É assim, conduzindo as crianças a pensar de maneira mais leve sobre esse momento, né? Outra sugestão bem fácil de fazer é a seguinte: todas as famílias estão sentadas no sofá ou na varanda, num ambiente que caiba de todos, e eles pegam uma almofada, tá? Uma almofada ou um item que vai passar de mãos em mãos. E aí eles começam a falar, né? Quem está com a almofada vai falar o que você tem pensado ou sentido agora durante a pandemia. Aí a pessoa vai se expressar, vai identificar o seu sentimento, sua emoção, vai falar o que está sentindo. E aí aquela pessoa passa a almofada para o próximo, e depois para o próximo. E todos falam o que estão sentindo. Quando acabou, aí a almofada vai voltar para trás. Quer dizer, do último volta para o penúltimo, antepenúltimo, até chegar no primeiro. Só que nesse retorno, cada componente tem que falar que sentimento, que emoção que ele quer sentir quando acabar essa pandemia. Ah, quando acabar essa pandemia, eu quero passear muito, porque agora eu não estou podendo passear, eu quero sentir alegria, eu quero sentir contato. Cada um vai ter sua emoção, seu sentimento que vai contar, né? E aí, depois de finalizar essa ida com os sentimentos que estão sentindo e a volta da almofada com o que quer sentir quando acabar a pandemia, por quem estiver conduzindo, né, o pai, a mãe vai conduzir, vamos então pensar como que ocorre a metamorfose. É uma lagarta que vira uma borboleta. Para a lagarta virar uma borboleta, ela tem que ficar dentro do casulo. O casulo é apertado, é escuro, é difícil. Mas se a lagarta sair antes, ela não vai experimentar transformação como borboleta.
Então, pandemia é esse momento, nós estamos passando, mas isso vai passar, isso vai acabar. E nós vamos ser a borboleta e viver todos esses sentimentos que vocês estão querendo viver quando essa pandemia acabar. E ainda vai ficar mais bacana, escrevam uma cartinha, a família escreve uma cartinha, todo mundo coloca o que eu quero sentir quando a pandemia acabar. E nós vamos ficar combinados de abrir essa carta quando a pandemia acabar. Olha que bacana, olha que brincadeira e que vai levar as crianças a pensar em coisas boas, não só no fato ruim que nós estamos vendo agora na pandemia. Ok, Dani, faz sentido isso para você? Muito, muito. Achei, são ideias super criativas, né? Divertidas, né? E através de metáforas, realmente a gente consegue trazer significados diferentes, né? E é uma linguagem para as crianças. Para as crianças, exatamente. E todo mundo dá conta de fazer, não é mesmo? Todos damos conta de fazer, né, Dani? Sim, sim, sim. Exatamente. O ano 2020 vivemos circunstâncias nunca imaginadas, ou talvez imaginadas só em filmes de ficção. Quem imaginou, pessoal, que um dia nós ficaríamos reclusos em nossa própria casa? E isso seria condição para nós continuarmos vivos, não é mesmo? Porque quem sai está correndo o risco de contaminar e a possibilidade de recuperação não existe, porque não tem vacina, não tem medicamento. Então, quem imaginou isso algum dia, né? Quem imaginou como aprenderíamos com isso, como as coisas mudou e como houve aprendizagens? E isso gerou muitas novas aprendizagens, não é mesmo? Então, eu contei para vocês que houve essa circunstância totalmente inovadora. E isso gerou muitos impactos, realmente, Dan, nas nossas emoções, né? E nas crianças também. Eu até fico um pouco preocupada quando eles pensam que as crianças não estão percebendo essa mudança toda, estão também. Essa realidade está instalada, né? Não tem como alterarmos isso. Mas nós podemos ressignificar. Ressignificar é dar novo sentido. A circunstância ocorre, e todos nós estamos sujeitos, submetidos a essa mesma circunstância. Mas a maneira que nós entendemos ela é que vai impactar em nós. Isso é o ressignificar, é dar um novo sentido, um sentido diferente. As situações que vivemos não determinam a maneira que sentimos, mas sim como nós interpretamos essa situação. É uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer para você, assim como em representação a várias mamães, para a gente estar aqui conversando hoje, eu fiz questão de escutar outras mamães também, não só que trabalham comigo, mas fora, dentro do meu âmbito relacional. E assim, o que todas trazem para a gente é justamente como minimizar os impactos emocionais nas crianças perante o que vivemos na pandemia, né, nesse ano passado, de 2020, e ainda ser positivos para o ano de 2021, gerando essa positividade na criança, porque nós, como papais, mamães, né, a gente observou muito esse impacto, isso aconteceu e ainda está acontecendo porque a pandemia continua. Né? É verdade. E a diferença... nós temos que observar, Dani, que nós adultos entendemos as coisas. Porque a nossa capacidade analítica, de compreensão já está maturada, da criança ainda não. Então devemos... E o que as crianças... O que todos ouvimos? São as notícias falando das mortes, da máscara, que não tem vacina. E as crianças vão absorvendo essas informações e tem gerado, inclusive tem estudos mostrando que a ansiedade, o medo que as crianças estão sentindo devido a esse contexto de pandemia tem tido proporção de traumas muito grandes nas crianças. É como elas estão sentindo com essas sensações como se estivessem submetidas a traumas, tá? Não é que a pandemia tem propagado trauma, são as sensações. Então, o que nós temos que fazer? Construir, então, um ressignificado para as crianças sobre a pandemia. As notícias vão continuar, né? Eu posso até me limitar a não acompanhar tantas as notícias. É uma estratégia, né? Às vezes, ouvir só uma reportagem por dia, já estou atualizada. E isso também vai ajudar para que a criança não ouça tantas aquelas notícias. Então, mamães e papais, né? Vamos ajudar nossos filhos, então, a ressignificar esse 2020 e criando memórias emocionais boas, bonitas, de esperança, de fé, de positividade para esse tempo que nós estamos vivendo.